Entre neve e silêncio. Um romance de Natal com segredos inacabados. A neve caía devagar naquela noite de dezembro, como se cada floco fosse parte de uma sinfonia silenciosa. Caminhava pelas ruas estreitas da pequena cidade coberta por guirlandas e luzes cintilantes, e a sensação era de que todo o mundo havia parado para contemplar a magia de um inverno natalino. As vitrines exibiam bonecos de neve, árvores enfeitadas e presépios iluminados. Mas dentro de mim havia um frio diferente, mais profundo, que não se aquecia com as luzes coloridas, nem com o cheiro de canela que saía das padarias. O Natal sempre teve um significado para mim, mas naquele ano algo parecia diferente. Havia uma mistura de nostalgia e esperança, como se uma parte da minha vida estivesse prestes a se transformar. Eu observava as famílias caminhando juntas, carregando presentes embrulhados em papéis brilhantes, e me perguntava quantas histórias estavam sendo escritas em silêncio, escondidas atrás dos sorrisos. Passei pela Praça Central, onde uma enorme árvore de Natal erguia-se no meio do gelo, seus galhos cobertos de neve artificial e luzes douradas que piscavam ritmicamente. Crianças corriam ao redor, deixando pegadas na neve fofa, enquanto adultos tiravam fotos para capturar a cena. Eu não tirei fotos. Limitei-me a observar, como se aquele momento não pertencesse a mim, mas a um tempo suspenso no qual eu apenas era testemunha. No entanto, havia algo na atmosfera que me atraía, um chamado invisível. Era como se cada sino tocado à distância fosse um convite, como se cada floco de neve me levasse um pouco mais fundo para dentro de mim mesma. Eu caminhei até uma rua lateral, menos iluminada, onde as casas de madeira exibiam enfeites simples e chaminés que soltavam fumaça. O silêncio ali era quase absoluto, interrompido apenas pelo ranger da neve sob meus passos. Dentro de uma dessas casas, pela janela entreaberta, vi uma cena que me marcou profundamente. Uma lareira acesa, uma mesa posta com velas e um único prato, como se alguém estivesse esperando por companhia que talvez nunca chegasse. Havia uma melancolia naquela imagem que refletia minha própria solidão, e senti uma estranha conexão, como se aquela mesa fosse um espelho do que eu também carregava no coração. Continuei andando, tentando afastar os pensamentos, mas a cada esquina algo me puxava para memórias antigas. Lembrei dos natais da infância, quando acreditava que tudo era possível, quando esperava ansiosa pelo barulho dos sinos na noite silenciosa. Lembrei também dos natais da juventude, cercados de amigos e risadas, quando o inverno era apenas um pano de fundo para sonhos maiores. Agora, adulta, eu caminhava sozinha entre ruas enfeitadas, tentando entender por que ainda havia uma centelha de esperança dentro de mim, mesmo depois de tantas desilusões. O vento soprou mais forte, trazendo consigo o aroma distante de castanhas assadas. Segui o cheiro até a feira de inverno, onde barracas vendiam doces, vinhos quentes e artesanatos feitos à mão. Tudo parecia saído de um conto natalino. Luzes penduradas, risadas que ecoavam, o vapor subindo das canecas de chocolate quente. Comprei um copo apenas para sentir o calor entre as mãos. O sabor doce misturava-se com a sensação de aconchego, e por um instante eu quase acreditei que não estava sozinha. Mas havia algo mais naquela noite. Uma sensação de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Olhei em volta e percebi que cada rosto ao meu redor estava mergulhado em sua própria história. Mas de alguma forma, todos estavam conectados por aquele momento mágico. Era como se o Natal unisse, ainda que por algumas horas, todas as almas errantes do inverno. Sentei-me em um banco da praça novamente, perto da árvore iluminada, e fiquei observando as pessoas passarem. A música suave que vinha de um grupo de corais enchia o ar de doçura, e a neve continuava a cair, cobrindo tudo com uma camada silenciosa de pureza. Senti o tempo desacelerar, como se o mundo inteiro tivesse entrado em pausa, permitindo-me respirar mais fundo. Foi nesse instante que algo dentro de mim despertou. Um pensamento simples, mas poderoso. Talvez o Natal não fosse apenas sobre compartilhar momentos com os outros, mas também sobre reaprender a estar consigo mesmo. Talvez houvesse beleza em sentar sozinha diante de uma árvore iluminada, aceitando as próprias cicatrizes e encontrando esperança no silêncio. O relógio da igreja anunciou meia-noite, e as badaladas ecoaram pela cidade coberta de neve. Fechei os olhos e deixei que o som se misturasse ao frio, ao calor do chocolate que ainda restava no copo, e à melodia distante dos sinos. Não fiz pedidos, não formulei promessas. Apenas deixei que o momento me atravessasse. Quando abri os olhos novamente, a praça estava quase vazia.
A neve acumulava-se sobre os bancos, e as luzes da árvore piscavam com menos intensidade, como se estivessem se despedindo. Levantei-me devagar e comecei a andar de volta para casa. O silêncio era profundo, e havia uma estranha paz em mim, como se algo tivesse sido plantado naquela noite. No entanto, quando virei a última esquina antes de chegar à minha rua, percebi algo diferente. Havia pegadas frescas na neve, seguindo na mesma direção que eu. Eram marcas recentes, e não havia ninguém à frente. Era como se alguém tivesse passado por ali segundos antes, invisível aos meus olhos. Segui as pegadas com o coração acelerado, sem saber o que encontraria. Elas levavam exatamente até a porta da minha casa, onde paravam abruptamente. Não havia sinal de quem as deixara, nenhuma sombra, nenhum som. Apenas a marca clara de passos que se extinguiam diante da minha entrada. Fiquei parada, encarando as pegadas e tentando compreender. Uma sensação de mistério tomou conta de mim. Talvez fosse coincidência, talvez uma ilusão causada pela neve, mas uma parte de mim sabia que não era apenas isso. O Natal sempre guarda segredos, e naquela noite, sob a neve silenciosa, algo havia sido deixado para mim. Abri a porta devagar e entrei, levando comigo a certeza de que aquela história ainda não tinha terminado. A chama da esperança, que eu julgava apagada, havia sido reacendida de um jeito inesperado. Enquanto fechava a porta atrás de mim, percebi que pela primeira vez em muitos anos, não me sentia completamente sozinha. E assim, naquela noite natalina, com o coração dividido entre o medo e a esperança, compreendi que o inverno não havia acabado. Ele apenas guardava um segredo que eu ainda estava prestes a descobrir. Naquela noite, depois de fechar a porta, permaneci parada na entrada de casa, como se não tivesse coragem de avançar para dentro. O calor suave da calefação contrastava com o frio que ainda grudava em meus ossos, mas meu coração batia acelerado, inquieto. As pegadas lá fora continuavam vivas em minha mente, tão nítidas que quase podia senti-las ecoando sob meus pés. Não acendi as luzes imediatamente. Deixei que apenas a árvore de Natal iluminasse a sala com seu piscar intermitente de tons vermelhos, verdes e dourados. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo crepitar da lareira que eu havia deixado acesa antes de sair. Sentei-me no sofá, ainda com o casaco e as luvas, tentando encontrar uma explicação. Havia várias possibilidades. Talvez fosse apenas um vizinho. Talvez alguém tivesse tomado a mesma direção por acaso. Mas não havia como ignorar o detalhe. As pegadas paravam exatamente diante da minha porta. Não continuavam pela rua. Não se desviavam. Eram como uma assinatura invisível. Uma mensagem escrita no branco gelado da neve. Fechei os olhos por um instante, e o cansaço do dia começou a pesar. A praça iluminada, o coro, a feira de inverno, o copo de chocolate quente entre as mãos. Tudo parecia tão distante agora, como se tivesse sido um sonho. Quando os abri novamente, a sala parecia maior do que antes, envolta em sombras que dançavam nas paredes. A chama da lareira refletia nos enfeites natalinos, e eu quase tive a impressão de que algo se movia discretamente, apenas além do alcance da minha visão. Levantei-me e caminhei até a janela. Afastei a cortina devagar, e lá estavam elas. As pegadas ainda intactas, brilhando sob a lua como se tivessem sido talhadas em cristal. O vento não as desfazia, a neve fresca não as cobria. Permaneciam ali, estáticas, desafiando o tempo. Fiquei olhando por longos minutos, até que uma sensação estranha me envolveu. Era como se aquelas marcas não pertencessem a ninguém deste mundo. O frio percorreu minha espinha, mas junto dele veio uma inexplicável familiaridade, como se aquela presença fosse antiga, como se já tivesse caminhado ao meu lado em algum outro inverno, em algum outro tempo. Afastei-me da janela e caminhei até a mesa, onde um prato solitário estava posto. Eu não me lembrava de tê-lo deixado ali antes de sair. Mas agora ele estava sobre a toalha bordada, com um guardanapo cuidadosamente dobrado ao lado. Não havia comida, apenas o prato vazio. Mas a cena lembrava a imagem que eu havia visto mais cedo pela janela de uma casa distante. Alguém esperando companhia. O calor da lareira parecia diminuir, e o relógio na parede marcava lentamente cada segundo. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer, mas nada se movia, nada se revelava. A noite avançava, e eu estava sozinha, mas não completamente. Sentei-me outra vez no sofá e fiquei observando a árvore de Natal. Os enfeites refletiam minha própria imagem, distorcida em suas superfícies curvas, multiplicada em dezenas de pequenas versões de mim mesma.
Em uma delas, juro que vi uma sombra que não era minha. Fechei os olhos rapidamente, como se quisesse negar o que tinha visto, mas meu coração já sabia. Eu não estava só. A madrugada chegou devagar, marcada pelo toque grave do sino da igreja que ecoava ao longe. Cada badalada parecia atravessar minhas paredes e reverberar dentro de mim. Quando finalmente o sono me venceu, adormeci diante da lareira, envolta em cobertores, com a sensação de que alguém me observava. Acordei com a luz pálida da manhã. A árvore ainda piscava, embora com menos vigor, e o fogo havia se apagado em cinzas. Levantei-me apressada e fui até a porta. Quando a abri, encontrei apenas neve intocada diante de mim. As pegadas haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Por um instante, pensei que tudo tivesse sido fruto da imaginação, mas algo me fez duvidar. Sobre o tapete, dentro de casa, havia um floco de neve que não havia derretido. Pequeno, perfeito, cristalino. E ao lado dele, um leve rastro úmido, como se uma bota encharcada tivesse tocado o tecido antes de se dissolver no nada. Passei o dia em silêncio, tentando levar a rotina adiante. Cozinhei algo simples, organizei alguns livros, pendurei cartões de Natal recebidos pelo correio. Mas cada movimento parecia mecânico, automático, porque minha mente voltava sempre ao mesmo ponto. Quem ou o que havia caminhado até minha porta naquela noite? Ao cair da tarde, as ruas voltaram a se encher de luzes e música. Olhei pela janela e vi crianças arrastando trenós, vizinhos carregando sacolas de presentes, casais caminhando de mãos dadas. Tudo parecia normal para eles, mas dentro de mim havia uma certeza silenciosa. Eu havia sido escolhida para algo que ainda não compreendia. A noite seguinte trouxe de volta o frio cortante. Acendi a lareira, preparei uma caneca de vinho quente com especiarias e me sentei diante da árvore. O silêncio se prolongava, pesado, quase sufocante. Olhei para a porta várias vezes, esperando ouvir um som, um toque, qualquer sinal. Nada aconteceu. Foi apenas quando o relógio bateu meia-noite que senti novamente o arrepio. Olhei pela janela, e lá estavam as pegadas outra vez. Não eram as mesmas da noite anterior. Estavam em outro ângulo, mais próximas, mais insistentes. Segui-as com os olhos, e percebi que vinham de um ponto que não existia rua, não existia caminho. Eram pegadas que surgiam do nada, materializando-se na neve como um convite ou um aviso. Meu coração batia tão forte que temi que pudesse ser ouvido do lado de fora. Permaneci imóvel, mas meus pensamentos giravam. Eu sabia que não poderia ignorar para sempre. Cedo ou tarde, teria de seguir aquelas marcas, descobrir a quem pertenciam, encarar o mistério que o inverno havia depositado em minha porta. Naquela noite não adormeci. Mantive os olhos abertos até o primeiro raio de sol atravessar a cortina. Quando finalmente levantei para olhar a rua, as pegadas haviam desaparecido outra vez, mas o floco de neve estava lá dentro, sobre o tapete, ainda intacto. Não sei quanto tempo posso esperar antes de ceder à curiosidade. Algo em mim, algo profundo e incontrolável, já decidiu por mim. Em breve, seguirei aquelas marcas, custe o que custar. As pegadas surgiam toda a noite. Primeiro tímidas, depois mais nítidas, sempre parando diante da minha porta. Eu já não tinha dúvidas de que não era coincidência nem ilusão causada pela neve ou pelo cansaço. Eram reais, insistentes, um chamado que eu tentava ignorar, mas que crescia em mim como um eco impossível de silenciar. Os dias passavam, e a cidade se envolvia ainda mais na atmosfera natalina. As feiras lotavam de turistas, os corais se multiplicavam pelas esquinas. O cheiro de especiarias se misturava ao da fumaça das chaminés. Tudo parecia alegre, vibrante, mas dentro de mim a tensão aumentava. Eu já não conseguia aproveitar os pequenos prazeres do inverno sem pensar nas marcas que surgiam à noite. Na véspera de Natal, acordei cedo e caminhei pela cidade coberta de branco. A praça principal estava ainda mais iluminada, e a árvore parecia tocar o céu. As pessoas sorriam, trocavam presentes, se abraçavam. Eu me sentia parte e ao mesmo tempo estrangeira naquele cenário. Guardava um segredo que ninguém poderia compreender, um mistério que me consumia em silêncio. Quando a noite caiu, preparei-me como quem se prepara para uma viagem. Vesti um casaco mais grosso, luvas de lã e um cachecol. Dentro de um bolso, coloquei uma vela pequena, sem saber ao certo por quê, apenas guiada pela intuição de que poderia precisar dela. Sentei-me diante da árvore de Natal em minha sala e esperei. As horas passaram lentamente, até que, como sempre, o relógio anunciou a meia-noite.
Levantei-me e caminhei até a janela. E lá estavam elas. As pegadas, mais próximas do que nunca, mais nítidas, como se alguém tivesse corrido até a minha porta com urgência. Desta vez não hesitei. Abri a porta e deixei o ar gelado me envolver. A noite estava silenciosa, o céu carregado de estrelas, e a lua iluminava as marcas na neve como um caminho de prata. Respirei fundo e comecei a segui-las. As pegadas avançavam pela rua e depois se desviavam para um beco estreito, onde as luzes de Natal quase não alcançavam. Caminhei devagar, o som dos meus passos ecoando no silêncio. A cada curva, esperava encontrar alguém, mas o beco se prolongava como se não tivesse fim. Segui até chegar a um ponto em que as casas deram lugar a um bosque que margeava a cidade. O vento uivava entre os galhos nus das árvores, e a neve formava um tapete intocado, exceto pelas pegadas que continuavam firmes diante de mim. No coração do bosque, encontrei algo inesperado. Uma pequena cabana, coberta de gelo e envolta em sombra. As janelas estavam apagadas, mas as pegadas levavam até a porta. Aproximei-me com o coração acelerado, sentindo que estava prestes a atravessar um limiar invisível. Empurrei a porta com cuidado, e o rangido da madeira ecoou na noite. Lá dentro, a escuridão era quase absoluta, mas acendi a vela que carregava comigo, e sua chama revelou um cenário que me fez estremecer. Sobre a mesa, havia um prato posto, exatamente como eu havia visto dias antes pela janela de uma casa desconhecida. Um prato, um guardanapo dobrado, um cálice vazio, como se alguém estivesse esperando por mim. Olhei em volta e percebi que tudo estava coberto de pó, como se ninguém tivesse estado ali por anos. No entanto, o prato brilhava limpo, a toalha estava impecável, e o cálice parecia recém-polido. Um arrepio percorreu minha espinha. De repente senti uma presença atrás de mim. Não ouvi passos, não senti movimento, apenas soube. A chama da vela oscilou como se reagisse à chegada de algo invisível. Fechei os olhos e deixei que o momento me envolvesse. Havia calor, uma familiaridade estranha, quase dolorosa. Naquele silêncio compreendi. As pegadas não eram de um estranho. Eram de alguém que me esperava há muito tempo. Alguém que talvez nunca tivesse partido completamente. Não sei se era um espírito, uma lembrança ou uma parte de mim mesma projetada na neve. Mas compreendi que a solidão que eu carregava não era apenas minha. Havia outra alma, perdida no inverno, tentando encontrar companhia. Deixei a vela sobre a mesa, ao lado do prato. O fogo tremulava, refletindo nas paredes como se desse vida ao ambiente morto. Sentei-me na cadeira diante da mesa posta e fechei os olhos novamente. Pela primeira vez em muito tempo não senti medo. Senti apenas paz. Quando abri os olhos, a vela havia se apagado sozinha, mas não havia escuridão. Do lado de fora, a neve refletia a luz da lua, enchendo a cabana de uma claridade suave. As pegadas diante da porta já não estavam mais lá, como se tivessem se dissolvido. Levantei-me devagar e olhei em volta. A mesa estava posta não com um prato, mas com dois. O cálice vazio agora estava cheio de vinho tinto, e o guardanapo que antes estava dobrado repousava aberto sobre o prato diante de mim. Sorri sem compreender. Saí da cabana e caminhei de volta pela trilha. A neve cobria meus passos quase no mesmo instante em que eram dados, apagando-os como se quisesse proteger o segredo daquela noite. Ao chegar em casa, fechei a porta e me deitei diante da árvore iluminada. Não havia mais pegadas na neve, mas dentro de mim havia a certeza de que nunca mais estaria completamente sozinha. O Natal, naquele inverno, deixou de ser apenas uma data. Tornou-se um encontro, um elo invisível com algo maior do que eu. Não sei se encontrei um espírito, uma memória, ou apenas a mim mesma refletida na solidão. Só sei que desde aquela noite, o frio não me pareceu mais tão hostil, e a solidão não me pesou mais da mesma forma. Talvez a magia do Natal esteja justamente nisso, em abrir as portas não apenas para quem chega de fora, mas também para as presenças que sempre nos acompanharam em silêncio, esperando que tivéssemos coragem de segui-las pela neve. E assim, sob as luzes cintilantes e o silêncio do inverno, compreendi que o fim era também um começo.